O futuro do trabalho. Este é o tema do 4º episódio do Conversas Plurais. Oi, gente, eu sou a Vicky, eu faço parte aqui do time de diversidade, equidade e inclusão. E para quem já acompanhou aí os últimos episódios, sabe quem sou eu, sabe o que é isso aqui. Mas antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Porque vocês sabem que essa é uma iniciativa para que a gente possa transformar os espaços que a gente está inserido cada vez mais inclusivos. Então, eu sou uma mulher preta, de pele clara. Eu tenho os cabelos cacheados, volumosos. Ele tem uma cor meio castanho, as pontas loiras, tá? Uma coisa de doido aqui. Eu tô usando uma blusa preta de gola alta, com 2 colares dourados, uma calça bege e um tênis colorido aqui, verde, laranja, azul. E ao meu fundo, eu tenho o cenário do Conversas Plurais. Então, a gente tem aqui 3 placas. Uma placa a gente tem uma bandeira super colorida, uma mão também com LEDs coloridos. Ao centro, a gente tem um totem escrito Conversas Plurais em amarelo. E do outro lado, a gente tem um outro totem aqui super colorido, com uma boca em vermelho, uns LEDs amarelos. E a gente precisa fazer esses movimentos. Eu vou pedir para que as outras pessoas convidadas aqui que estão, elas também façam a autodescrição delas para que vocês consigam, de fato, ter essa experiência imersiva aqui com a gente. Então, bom, vamos começar. A gente está aqui para mais um episódio super fantástico. Vocês sabem que a gente não brinca em serviço, então vocês vão conhecer quem é essa galera que está aqui comigo. Vou deixar elas se apresentarem. A gente está aqui com a Luciana Barros, Loângela Bianchini e Gabriela Curti, para a gente falar sobre o futuro do trabalho. Mas antes da gente começar, vou deixar cada uma se apresentar. Então, Lu, se você puder se apresentar e fazer sua autodescrição. Olá, tudo jóia? Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, mais ou menos na altura do ombro. Eu tenho 1,36 m, por isso eu sou PCD. Olá, eu sou Loângela Bianchini, trabalho aqui na Cielo, na área do jurídico e de relações governamentais. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho. Estou vestida hoje com um vestido branco de meia manga e tenho um colar de pérolas. E meu sapato, ele é beijinho. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Oi, eu sou Gabi. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos longos, castanhos. Eu estou com uma camiseta de gola alta azul, calças jeans e um tênis branco. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, feliz estou eu. Sim, os últimos episódios vocês já viram as pessoas que a gente trouxe para estar aqui com a gente. Foram pessoas fantásticas. E aí a gente chega para esse episódio aqui com 3 mulheres esplêndidas, porque eu não tenho nem adjetivo mais para falar sobre elas. Mas vamos lá começar o nosso bate-papo. Eu acho que pode até estar gerando alguma dúvida para a galera que viu aí o título, o que é o futuro do trabalho, o que futuro do trabalho tem relação com diversidade. E aí eu digo, gente, tem relação com tudo. Tá tudo relacionado. O futuro é diversidade. Quando a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando sobre tecnologia, um tema que está super em alta. E se a gente está falando de tecnologia, consequentemente, a gente está e precisa estar falando sobre acessibilidade. Se a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando sobre a entrada no mercado de trabalho. Quem são as pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho nesse futuro? Se a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando sobre gerações. Hoje a gente já vive esse mix geracional, né? A gente está vivendo atualmente aí num mix de 4 gerações pertencentes no mercado de trabalho. Então, o futuro do trabalho, ele é diversidade e é por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? São todas essas e muitas outras questões que permeiam a nossa sociedade, que permeiam o tema de futuro do trabalho. E a gente precisa ter essas discussões, esses diálogos e ações para a gente fomentar com o futuro do trabalho, para que ele seja um espaço inclusivo, um espaço justo e um espaço equitativo. Então, uma breve introdução para todo mundo entender que a gente não tirou esse tema da nossa cabeça, a fonte da minha cabeça, não. Tá tudo relacionado com o tema de diversidade, tudo relacionado com os outros temas que a gente já trouxe aqui também. Então, eu queria já começar aqui
direcionando as perguntas do nosso bate-papo. Eu acho que o primeiro ponto para a gente entender sobre o mercado de trabalho que eu queria trazer é a gente falar sobre a entrada nesse espaço. A gente sabe que hoje na nossa sociedade, tanto no Brasil quanto fora, a gente tem legislações que garantem o acesso de pessoas de grupos subrepresentados a determinados espaços. Então, no mercado de trabalho, a gente tem hoje a lei de cotas para pessoas com deficiência para que elas estejam no mercado de trabalho. Quando a gente olha para grandes universidades, a gente tem ações afirmativas que elas permitem e garantem o acesso de pessoas negras e indígenas em universidades, por exemplo, e tantas outras que a gente tem, né? E aí, Lu, queria direcionar essa pergunta para você. Sei que a gente tem 2 Lus aqui, então eu vou direcionando, apontando aqui o caminho. Eu acho que o primeiro ponto também que a gente tem que pensar é que a gente não pode visualizar o futuro sem antes entender a nossa história, o que passou, então entender o passado, mas também entendendo o presente que a gente está aqui hoje, né? E, sobretudo, quando a gente está falando do mercado de trabalho, onde ele ainda é um espaço que a gente não atingiu um nível de igualdade, quiçá de equidade, a gente está caminhando para aumentar a diversidade nesses espaços. Então, pensando nesse contexto, como que as ações afirmativas, elas podem ser uma ferramenta fundamental para garantir um futuro do trabalho com diversidade, equidade e inclusão? Bom, obrigada pela pergunta. Primeiro a gente tem que registrar que momentos como esse são momentos muito relevantes, muito importantes, em que você está discutindo o tema. E eu acho que isso já é uma evolução, se a gente, analisando a história, como que a gente chegou até aqui, né? Antes eram políticas antidiscriminatórias, né? Então, não pode discriminar. E as empresas batiam no peito e falavam assim, não pode discriminar, eu tenho uma política, né? Uhum. Então, isso já é um avanço, porque nós não mais estamos apenas escrevendo no papel e colocando na gaveta. As ações afirmativas que são realizadas, elas são importantes para que cada um de nós possamos rever os nossos vieses. E durante a preparação para esse videocast que a gente está fazendo aqui, eu li muito e a gente refresca alguns conceitos e você se dá conta do quanto você carrega vieses, né? E isso aparece de uma maneira muito velada, né? Essa parte da conscientização, falar da questão, falar do problema, é muito importante para que a gente efetivamente pratique a equidade. Porque quando você está falando de diversidade, você também traz uma outra coisa junto, que é equidade, que é tratar os desiguais desigualmente, sim. E isso é importante na discussão da diversidade. Então, quando a gente está falando de entrar no mercado de trabalho, a entrada no mercado de trabalho, a gente ter essa porta aberta no primeiro passo, que é o que você faz, Lu, que é demonstrar na entrada que aqui nós aceitamos o diferente. E como é difícil conviver com o diferente, né? Por isso que a gente sempre escolhe a convivência pelos iguais. E a gente é treinado disso desde cedo, desde né? Criança, né? Desde criança. É muito mais fácil você lidar com quem pensa igual a você. Isso. Só que a grande sacada do mundo, a grande válvula motora do mundo é você ter pensamentos diferentes que vão te levar a resultados diferentes. E a abertura para ouvir o diferente. Então, acho que esse espaço ele é absolutamente essencial para que a gente discuta as limitações que nós temos com o tema. E nós vamos errar, nós vamos acertar, vai dar errado, vai dar certo. E esse processo de aprendizado é o que vai levar a empresa a ser mais diversa, a ser mais inovadora. Gente, inovação é diversidade. Inovação tem que ter diversidade. Como é que você vai ser uma empresa inovadora se você não escuta todo mundo? Se você não vê pontos de vista diferentes?
Então, acho que esse espaço, queria parabenizar, Vi, que acho que é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder dividir o que eu penso, o que a gente pensa e o que a gente está tentando fazer. Eu acho essas ações afirmativas absolutamente essenciais para o desenvolvimento, não só da Cielo, para o desenvolvimento do mundo. É criar essa relação de confiança. Qual é o grande problema da humanidade hoje? Falta de confiança. Ninguém confia. E você cria confiança abrindo terreno para discutir efetivamente, com erros e acertos, o que a gente quer. O que a gente quer como empresa? O que a gente quer como mundo? O que você quer como ser humano? Você quer um mundo mais igual? Vamos começar em casa? Vamos ser mais tolerantes? Vamos aprender a lidar com o diferente? Então, muito, muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente estar aqui para falar de um assunto tão relevante na sociedade. Perfeito, Lu. E assim, acho que quando a gente tá falando antes, né? Obrigada a você por você estar aqui, né? Primeiro de tudo. Mas acho que quando a gente tá falando de ações afirmativas, em diversidade a gente usa muito uma palavra, eu já falei isso em outros episódios, que é a intencionalidade. Eu acho que as políticas afirmativas, elas são políticas que têm a intenção de reparar um contexto histórico de desigualdade, né? Acho que no mundo ideal, espero que um dia a gente chegue lá, mas no mundo ideal é que a gente não precise ter essas políticas, de que a gente não precise mais reparar algo, porque a gente tá tudo certo, a gente não tem nada para reparar. Mas hoje em dia a gente precisa, e que bom que a gente tem, que bom que estamos avançando. A gente ainda precisa de ainda mais ações afirmativas, de ainda mais intencionalidade, para que a gente de fato chegue nesse nível de equidade que você trouxe. A gente precisa tratar as pessoas diferentes com desigualdade. E quando a gente está falando de tratar pessoas diferentes com desigualdade, é entender de que cada uma das pessoas tem um ponto de partida. Eu tive um ponto de partida, você teve outro, Gabi teve outro. Cada uma tem uma realidade diferente, um contexto diferente. As minhas necessidades para entrar no mercado de trabalho quando eu ingressei eram umas que eram totalmente diferentes da de vocês. Então não dá para a gente olhar em pé de igualdade e achar que a gente vai dar tudo igual para todo mundo e que todo mundo vai chegar no mesmo lugar no mesmo tempo. Não é. As necessidades, elas são diferentes e por isso que a gente precisa ter, de fato, a equidade, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta para Lu, a outra Lu agora. Lu, você é da área de atração e seleção. E você, enquanto pessoa que está ali na porta de entrada, né? A pessoa, quando vai entrar na cela, a primeira pessoa que fala ali é as pessoas que estão ali na área de atração e seleção, né? Como que você enxerga a importância dessas políticas para, de fato, a gente garantir o acesso de pessoas de grupos subrepresentados ao mercado de trabalho? E também você, enquanto estando nessa área, quais são os desafios quando você olha para fora do mercado e para dentro quando a gente está falando dos processos internos? Bom, também quero agradecer muito, né? É uma honra estar aqui, né, com vocês, mulheres maravilhosas, aí que eu aprendo todo dia, Vicky, sabe que eu sou sua fã. As políticas são fundamentais, né? Eu acho que é exatamente isso que você disse, Lu, para as pessoas entenderem. Aliás, eu quero voltar, porque eu estou pensando aqui numa outra coisa, desculpe. Eu quero contar a minha história. Né? Eu tenho aqui 47 anos, há uns 20 e poucos anos atrás, eu fui fazer um processo numa empresa. E aí, chegando lá, o meu primeiro processo era passar com um médico. Aí o médico olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, vim aqui para vaga, né? Eu nem passei no RH, eu passei primeiro com o médico. Você está querendo se aproveitar de uma condição. Eu falei, condição? Por quê? Eu vim me descobrir PCD com 32 anos, quando eu fui tirar carta. Né? Então, foi antes disso, lógico. E aí eu falei, aí eu senti uma culpa, sabe? Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada. É uma coisa meio esquisita, assim. Eu falei, gente, não, desculpa. Quase que eu falei assim, desculpa por ter vindo, ocupado o seu tempo. E o médico, assim, ele foi muito grosseiro. Né, de uma empresa grande, enfim, e fui embora e ok. Quando eu fui tirar a carta,
a médica me disse, pelo Detran você é PCD. Então, de novo, fica naquela cabeça, pelo Detran você é PCD. Então, eu cresci acreditando, por exemplo, que anão é só aquele que é o desproporcional. E aqui na Cielo, né, eu aprendi que não, né? A gente tem o nosso grupo de afinidades, que convido a todos, né? Somos Todos Um, que tem vários tipos, né, de nanismo. E aí eu falei, gente, pera lá. Então, assim, hoje, com 47 anos, isso é muito legal, que eu continuo aprendendo. Por que eu trouxe tudo isso? Primeiro, a importância do conhecimento de todos, não só dos candidatos, de saber o seu direito, né? Não, olha, será que eu tenho? Será que a conscientização da empresa, né? Que acho que isso é importante. Quando a gente fala de trabalhar com os diferentes, eu acho que isso é muito legal, porque a gente aprende muito, essa mistura de culturas é muito legal. E também dos gestores, né, deles entenderem, né, a importância disso. Não só analisar o candidato, aliás, não analisar o candidato pela deficiência, de forma alguma, né. Não, pera um pouco. Olha, a vaga é para X, né, precisa desse X conhecimento. Você tem. É analisar, não importa se é cadeirante, se é não, qual a deficiência que a pessoa tenha, né? E, infelizmente, a gente acaba, em outros lugares, enfim, discorrendo com isso. Então, assim, a importância é o quê? Primeira coisa, conhecimento de todos, né? Então, e para o futuro, né? Eu acho que, Lu, super me identifiquei com tudo que você falou, que isso seja cada vez mais claro, né? Cada vez mais claro. O processo de falar ajuda, né, Lu? Sim. Então, o espaço, eu acho que ele é muito importante, muito mais pela capacidade que a gente tem de ouvir histórias como a sua, do que propriamente a mensagem. Acho que é uma chamada de atenção, presta atenção. Isso está acontecendo todo tempo ao seu redor. Quem já parou para pensar se na sua sala, da sua casa, passa uma cadeira de rodas? Exatamente. Sabe? Quem já parou para pensar que num refeitório ou numa sala de reuniões, você deve ter um espaço para que, se tiver algum cadeirante, que ele possa chegar e ter o seu lugar. Pertencer, é muito mais do que propriamente só a ação. Sim. E quem me ensinou isso foi o grupo Somos Todos Um. Alô, galera do Somos Todos Um. São maravilhosos. Amo vocês. Porque esse olhar que você incorpora na sua vida. Então, hoje, eu entro num lugar, eu falo, aqui só tem escada. Não passa um carrinho de bebê. E às vezes a gente acha que é só o cadeirante. Gente, hello! Vai todo mundo ficar idoso. Cara, tá batendo, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe o que a vida te reserva. Então, você entrar num lugar e passar a verificar, tem rampa de acesso, não tem rampa? A distância das mesas é condizente para qualquer pessoa chegar e confraternizar? Então, são coisas que você vai incorporando na sua atitude aos poucos, porque nós não fomos educados para ser assim. E também tá ok, nós estamos aprendendo. Sim. Mas você tem que ter abertura para aprender. Sabe que você trouxe essa questão de cadeira de rodas, né? Há 10 anos atrás eu operei meu pé. E aí, claro, cadeira de rodas. Fiquei acho que 3 ou 4 meses. E eu pensei muito nisso. Falei, gente, eu estou aqui no meu apartamento. Eu queria ir ali na padaria, porque naquela época lá não tinha tanto iFood, essas coisas. Eu queria ir na padaria comprar um docinho. Tinha que esperar alguém, porque eu morava sozinha na época, para trazer isso para mim. Aí eu fiquei pensando, gente, as pessoas que, de fato, porque 4 meses, ok, eu vou estar andando. E quem não vai? Acessibilidade na rua, tudo isso, né? Enfim. Não é favor, né? Exatamente. Não é favor. Exatamente. E nos nossos processos também, Sim. né? Eu acho que enquanto vocês, área de atração e seleção, a acessibilidade ela tem que estar integrada 100% ali, Sim, né? sem dúvida. Então, se a gente recebe uma pessoa com deficiência visual para fazer uma entrevista,
o time tem que estar preparado para Exato. conduzir essa entrevista. Exato. Uma pessoa com deficiência auditiva, qualquer que seja, o time tem que estar preparado Sim. para fazer entrevista com essa pessoa. Não é porque ela tem uma deficiência que a experiência da entrevista dela tem que ser Jamais, diferenciada, que o jamais. processo tem que ser diferenciado, muito pelo contrário. O time tem que estar preparado para conversar com essa pessoa e fazer com que a experiência dela seja tão boa quanto todas as outras, né? Exatamente. Então, acho que é por isso que o time de atração e seleção, ele é um time tão importante quando a gente está falando dos nossos processos aqui de diversidade, como a gente fomenta a cultura inclusiva, como a gente fomenta a acessibilidade e todas essas questões. Então, o seu papel, Lu, é fundamental. Sei o quanto você é engajada aqui nos temas de diversidade, principalmente nos quesitos de acessibilidade. Então, super importante o seu relato. E eu acho que queria até fazer uma outra pergunta para você, porque a gente escuta muito, a gente está falando de equidade, a gente trouxe o tema de equidade, a gente entendeu, estamos na mesma página de que precisamos tratar as pessoas com equidade e não com igualdade. E aí, Lu, a gente escuta de muitas pessoas, principalmente de liderança, falando de que, eu queria abrir uma vaga afirmativa, mas o time de atração não me trouxe a pessoa para essa vaga. E aí? O que eu faço? Não dá, não consigo contratar. Eu só olho pra Gabi. Eu só olho pra Gabi e rio. E assim, acho que vocês duas, né, enquanto BP ali, que tá diretamente com o gestor, e você é time de atração e seleção, como que são esses desafios, assim? Porque a gente aqui, a gente tá comprado, a gente entende Sim. de que se a gente for olhar vagas com especificações extremamente definidas, vários pré-requisitos, coisas totalmente diferentes e monstruosas, a gente vai sempre atingir o mesmo padrão. Então, como que é esse desafio aí da rotina de vocês, assim? Então, como eu havia falado, né? Primeira coisa é a conscientização do gestor, né? De ele entender que aquele candidato que ele quer para aquela vaga XYZ, dependendo da condição, ele não vai vir da faculdade A. Aliás, não vai vir da faculdade A. Será que ele está disposto a ajudar no sentido de ajudar no crescimento, no desenvolvimento daquele colaborador, né? Já ir para a entrevista sem essa coisa de, acho que não vai servir. Eu já tive casos, né? Em outras empresas, enfim, e falou assim, não é da faculdade A, não importa. O inglês tem que ser fluente. Mas, gente, a vaga precisa mesmo? Não é uma ou outra, né, que precisa falar inglês? Posso só dar um dado, Lu? 5%. 5% da população brasileira fala inglês fluentemente. 5%. Sim, Será que é relevante inglês para aquela função? exato. Exato. Então, a conscientização nesse sentido. De novo, eu afirmo, bato nessa tecla. Tem que entrevistar a pessoa pelo conhecimento que ela tem, mas entendendo que sim, de onde que ela veio. Né? Uhum. Então, a gente tem aqui programas sensacionais, né? O Jovem Aprendiz, enfim, que a Cielo fez, que a gente procurou pessoas de baixa renda. E aí eu encontro com eles aqui no corredor, eu falo, nossa, cara, eles brilham os olhos, isso estimula, entendeu? De verdade, fiquei arrepiada. Isso estimula, porque a pessoa fala, tô no Cielo, cara, eu vou estudar, e isso acaba estimulando a pessoa a ser melhor. Né? Então, acho que é nessa linha. E eu, complementando aqui, eu acho que o inglês é um exemplo muito, muito óbvio, né, dessa luta. Eu já passei por algumas outras companhias, né? Como a gente falou, eu sou nova aqui na Cielo e eu tive a oportunidade de passar por alguns outros lugares que a gente teve essa mesma barreira, né? Então, sempre estive em companhias grandes e brasileiras e o inglês era mandatório. Pra quê? Qual a necessidade? Qual né? era exatamente? Mas daí, depois de um tempo, usando um lugar de curiosidade, eu fui tentar entender, né? De onde vinha esse lugar nosso de colocar o inglês. E ele vem quase que, de fato, de uma trajetória de você acreditar que se é alguém que tem inglês, é alguém que pertence a esses 5% da população, então é alguém que já estudou numa escola tal, que já tem um determinado histórico. Não é um status, então, assim? Tem todo um lugar de status. É. Então, ele já vem de um viés de reconhecimento e de igualdade que talvez esse líder
tenha, às vezes esse líder nem tem esse nível de inglês, mas ele realmente acredita que esse nível de inglês traz uma bagagem que para ele vai fazer mais sentido. Vai ser mais fácil dele ensinar, ele vai, né, ou só aquelas faculdades, né, eu já trabalhei em lugar que eu só podia contratar de 5 faculdades. Não existia eu trazer, e se fosse de qualquer outra, que não essas 5, era para cargos operacionais. De verdade, fui treinada assim, eu sou de RH há 12, 14 anos, acho. E eu fui treinada assim. Também é difícil para nós, porque depois você tem que, a hora que você exatamente, né? A hora que você começa a entender vieses inconscientes, você fala: "Nossa, então pera, eu aprendi a ler currículo errado". Porque eu lia currículo com essas 5 faculdades em inglês. Era assim que eu sabia ler currículo. Com as faculdades de MBA, então, era só MBA fora. Então, depois que você começa a desconstruir isso, e aí com o meu lugar de curiosidade, que eu fui entender que era menos sobre, de fato, a funcionalidade do inglês e mais sobre tudo que aquilo carregava, eu fui estudar um pouco e cheguei numa metodologia sobre o Delta, que basicamente ele diz que, assim, né, o que você estava falando, Vicky, de trajetórias, né, assim, uma pessoa que sai de determinada condição, que é óbvio ter um acesso à educação particular e depois à faculdade, às 5 faculdades, ela teve um nível de dificuldade para chegar ali, né? Uma pessoa que sai de uma região periférica, com pais separados, sofrendo preconceitos pela cor da sua pele, né? Ou por conta de qualquer orientação dela, ou simplesmente por conta do seu gênero, enfim, que tem toda uma trajetória de barreiras, faz uma escola pública a vida inteira, não entra numa faculdade AA, ou depois de tudo isso ainda entra numa faculdade AA, esse delta, ele faz muito mais sentido do que o delta de aprendizado da pessoa que teve tudo dado e que foi tudo mais fácil, e que era óbvio que ela ia estudar em uma dessas faculdades e ter o inglês porque ela fez um intercâmbio e falar uma terceira língua e não. Então, ao passo que você consegue, aí voltando para o nosso papel como RH ao todo, né, como recrutamento e como BP, o nosso papel é questionar, né, na íntegra, quando vem uma vaga para mim, é legal, essa pessoa vai fazer isso, o que ela precisa ter? Então, esse saber questionar e esse saber no dia a dia ensinar a liderança que vale muito mais esse tamanho de delta do que esse que você está acostumado a ver de esforço, cara, e isso para mim, na minha trajetória, foi me ajudando a ganhar algumas brigas. Porque só falar, porque o inglês não adianta, ele vem carregado de um monte de viés que conta para ele que o inglês dá um pertencimento daqueles 5%, sabe? Então, eu acho que aqui o nosso papel é, primeiro, estudar sobre e entender caminhos, porque quem tem viés, nós todos temos vieses, eles inclusive podem nos proteger em alguns momentos e nós temos eles, não tem como a gente viver sem eles, mas eles têm que ser, a gente tem que ir trazendo eles cada vez mais para a consciência. Eu acho que a delícia do nosso papel, do nosso ofício como RH, é a chance de ir trazendo isso para a liderança, né? Como os seus vieses vão ficando conscientes, traz do inconsciente para o consciente e você usa eles, inclusive, para fazer a transformação que você precisa fazer. Muito bom. Eu tinha uma pergunta aqui para você, eu vou fazer, mas antes você trouxe esse discurso desse delta da sua trajetória, você foi falando, e cara, você meio que me descreveu, assim. Eu sou essa pessoa de que eu vim de uma periferia da Zona Leste de São Paulo, filha de pais separados, filha de uma mulher preta, vim de uma família construída por pessoas pretas, e aí eu entrei em uma universidade pública. Tive toda essa trajetória, várias coisas que aconteceram, e entrei em uma universidade pública. Eu fui a primeira turma, no ano de 2019, a entrar pelas cotas étnico-raciais, porque antes não tinha nessa universidade que eu entrei, é uma grande universidade aqui de São Paulo. E aí eu entrei lá e eu tive um choque de realidade, o primeiro. Primeiro é que eu entrei, minha primeira aula foi com uma sala de 120 pessoas. Tinha 120 pessoas, tinha eu e mais 4 pessoas negras na sala inteira. Começou daí. Aí eu falei, eita, alguma coisa tá diferente aqui, porque eu vivia na minha bolha da Zona Leste com as pessoas que eu conhecia, assim. Então, eu já tive um negócio ali. Pra ajudar, eu fui morar em uma república,
Ou seja, fui morar com 7 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Todo mundo diferente de mim, com realidades totalmente diferentes de mim. Eu tive tendo, no meio dessa minha trajetória, eu fui tendo questionamento sobre a minha própria existência, que foi um negócio de doido, assim. Eu cheguei em um momento que eu ligava pra minha mãe e eu falava, eu vou desistir da faculdade porque esse espaço não é pra mim. Eu não me sentia pertencente ali dentro. E ela sempre me resgatava, falava, Vitória, o tanto que você lutou pra estar aí, porque é isso, né? Não foi fácil entrar na faculdade. Não foi, assim. Foi uma luta de muitos anos pra eu conseguir estar ali naquele espaço. E ela foi sempre me resgatando isso. E dentro da faculdade eu fui me conectando com coisas que eu pudesse me sentir pertencente. Então, antes de começar a trabalhar, eu fiz parte do Coletivo Negro, eu fiz parte de uma comissão que acolhia pessoas de grupos subrepresentados. Depois disso, eu comecei a estagiar, porque eu precisava, inclusive, sobreviver. Então, eu precisava de dinheiro para viver ali, porque eu morava numa cidade totalmente diferente, não tinha meus pais ali. E aí, quando eu fui procurar estágio, cara, inglês. Eu não falo inglês, eu nunca tive aula de inglês, nunca viajei pra fora, eu nunca tive esse contato com o mundo externo. E eu sempre era barrada por esse pré-requisito, sempre. Programas de grandes estágios, assim, de grandes empresas, eu me inscrevia e aí eu mentia. Eu falava que eu tinha inglês avançado, porque eu não ia nem para as entrevistas quando eu falava a verdade. Que eu falava que eu não falava inglês, ninguém me chamava para estar ali e conversar. Eu não tinha acesso à porta de entrada que é falar com o time de atração. Não tinha. Às vezes eu era brecada ali nos testes. Eu não conseguia, cara. Eu não tinha acesso. E aí eu consegui um estágio em uma startup ali, porque eu precisava, de fato, sobreviver. Fui no atendimento ao cliente, fui super bem recebida e tal. Só que eu precisava de mais. Eu precisava sobreviver. A gente vive num mundo capitalista que a gente precisa sobreviver. E aí, o mundo corporativo, eu sempre tive essa visão de que não era um espaço para mim. Porque eu não falava inglês, eu não fiz intercâmbio, e aí eu via as pessoas que concorriam comigo, porque quando a gente tá na faculdade e chega no período de estágio, é você e mais 20 amigos concorrendo à mesma vaga, né? E aí eu via a galera que morou um ano fora, que fala inglês fluente, que tá super bem de vida, e aí os pais têm contato dentro da empresa. E eu ali, um peixinho fora d'água, eu falava, cara, que é isso? Um negócio surreal, assim. E aí, aqui na Cielo, quando eu me inscrevi para essa vaga, eu não tinha conhecimento técnico de estágio, de saber todas essas coisas, de nada. Eu não tinha conhecimento de nada. Mas eu tinha o quê? A minha trajetória. Eu tinha a minha vivência. Eu fazia parte do Coletivo Negro. Então, isso, cara, me desenvolveu, assim, absurdamente. Como a comissão acolhedora, que era o espaço que eu fazia parte, eu tive contato com outras realidades que eram muito parecidas comigo, mas que ainda eram muito diferentes. Então, isso me trouxe tanta bagagem que fez com que quando eu chegasse numa entrevista para a área de diversidade, isso fosse um diferencial. E foi isso que me construiu, que construiu meu repertório, minha bagagem, para que eu pudesse estar aqui hoje. E se não fosse a liderança dessa vaga, olhando para minha trajetória, ao invés de olhar se eu tinha inglês, que eu não uso aqui pelo menos, para olhar se eu não tinha já trabalhado em outra grande empresa, porque eu não tinha trabalhado em outra grande empresa, conhecimentos técnicos eu não tinha. Então, se a liderança não tivesse esse olhar, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não sei nem se eu estaria no mercado de trabalho no mundo corporativo. Então, é extremamente importante a gente ter essa visão e vocês aqui, super junto com a gente, fomentando a transformação desse pensamento com a liderança, né? Sim. E aí eu já queria puxar um gancho, Gabi, para uma pergunta para você. Você disse aqui, você é nova aqui na Cielo, mas você já vem com esse repertório de diversidade com você. Você já vem com esse engajamento, toda de fato, essa bagagem de diversidade, equidade e inclusão, e fomentando isso com os gestores e as gestoras que você trabalha, né? E aí, a pergunta que eu queria direcionar para você é como você visualiza essa evolução que a gente vem tendo no mundo, na sociedade e, consequentemente, aqui na Cielo, né? Acho que Luz está um pouquinho mais de tempo, acho que você consegue identificar essa evolução que a gente vem tendo aqui, né? Como uma pessoa que ela é líder, ela deve se preparar para ser protagonista dessas transformações, que é, de fato, essa realidade cultural mais inclusiva que a gente vem tendo, sobretudo aqui dentro do mercado de trabalho. Legal.
Acho que não é uma pergunta trivial, né? A gente poderia falar sobre ela, talvez, o videocast todo, mas o que me ocorre de contar aqui são dois lugares, assim. Acho que o primeiro de intencionalidade, que você falou no começo da nossa conversa, e o segundo de entender a diversidade e inclusão como uma competência, né? Então, eu acho que a liderança hoje e para o futuro precisa entender que diversidade e inclusão é uma competência. E, assim, ela tem que ser desenvolvida nela. Né? Porque me parece que a gente entendeu só que diversidade e inclusão é um tema e que aí vai ter uma área que vai olhar e aí vai ter alguém que vai estar fazendo uma conversa plural e legal, videocasts, e que vai acontecer. Naturalmente. É natural, porque o mundo já está falando, porque a Cielo já faz tantas coisas, né? A gente viu várias das áreas com as pesquisas de NPS, com a nota de liderança inclusiva, né? Lá em cima e tal. Putz, mas a Cielo já faz tantas coisas, como se organicamente a coisa fosse fluir. E aí, começando aqui por esse ponto 2, a minha provocação é assim: o que na sua vida que você não coloca energia, dedicação, tempo e intencionalidade funciona, né? O que foi a última coisa que você decidiu aprender? Sei lá, um esporte. E que você falou, só de eu decidir aprender o esporte, já tô sabendo. Impressionante. Eu vou pro Pan-Americano e vou tá ótima em ginástica artística. Não. Você vai primeiro assistir muitos vídeos, você vai começar a treinar, provavelmente com 5 anos de idade, você vai treinar 20 anos, talvez nem assim você chegue numa Olimpíada. Você vai treinar todos os dias, você vai estudar aquilo, você vai, de fato, se dedicar muitas horas. Num instrumento musical, a mesma coisa. Quero aprender a tocar violão. Só de querer aprender, você não vai aprender. Você vai estudar violão e você vai praticar violão. Você vai beber de música por muito tempo até que você consiga fazer uma performance. Então, acho que meu recado para a liderança é: se você entendeu que essa é uma competência, e essa é uma competência, assim como tantas outras, e que você se esforça para se desenvolver, essa é uma que você precisa se esforçar para se desenvolver. Não basta ficar sabendo, não basta ir no treinamento de liderança inclusiva. E daí, então, Gabi, basta, então, o que eu faço? Cara, você tem que estudar, você tem que ser intencional. É afirmativo, não adianta o recrutamento de seleção ser afirmativo. Se você não é um líder afirmativo, e ser um líder afirmativo não é esperar você ter uma vaga para você ser um líder afirmativo, é você consumir conteúdos que te ajudem nesse processo. Né? Então, do que eu aprendi na minha trajetória, a última companhia que eu estava é uma companhia com o próprio propósito em diversidade e inclusão, então eu vivi isso demais assim no meu dia a dia, e foi um lugar onde eu aprendi que, assim, se eu não consumir, e consumir eu tô falando assim, cara, Instagram, o que você consome no seu Instagram? Você abre seu feed, quantas pessoas pretas tem no seu feed? Quantas pessoas com deficiência tem no seu feed? Quantas mulheres tem no seu feed? Falando sobre temas que você entende que são relevantes, né? Então, se tudo isso não estiver de fato chegando para você de alguma forma, ou quantos livros você leu proativamente, quantas autoras mulheres pretas você leu, quantos filmes você assistiu que foram produzidos por mulheres ou por mulheres pretas, se você de fato não se rodear, se você não beber, se você não for intencional, não vai acontecer. Igual qualquer outra competência que você queira desenvolver. A própria liderança, né? Ser líder, fazer gestão de gente. Cara, é treta fazer gestão de gente. Não é trivial. Você não vira um coordenador, um gerente, um superintendente, um vice-presidente do dia para a noite. Você estuda um monte, você erra um monte. Aí o errar, acho que é outro lugar, né? Dá muito medo de errar. Dá muito medo de errar né, neste lugar. Dá muito medo de errar. Eu, quando comecei a minha jornada, eu sou uma mulher feminista desde que eu me reconheço como uma mulher. E depois eu passei a ser uma mulher que luta a luta antirracial, antirracista, mesmo entendendo esse não lugar de fala, né? E eu fui entender que era meu espaço como uma pessoa branca nessa luta. E você poder juntar tudo isso, sabe? E entender que você tem sim um papel.
Não é porque eu sou uma mulher branca que eu não vou poder falar sobre o racismo. Eu tenho o meu papel. E não vai dar para só as pessoas pretas lutarem contra o racismo. Né? A gente, branco, precisa lutar. Assim como não vai dar para só nós, mulheres, lutarmos contra o machismo. Né? Então, eu acho que tem um lugar aqui da liderança. Acho que é isso. Assim, se você entender que essa é uma competência e que nenhuma outra competência na sua vida você desenvolveu sem dedicação de tempo, investimento, seja até financeiro, né? Ele não flui. Então, aqui é isso. Se você vir como competência, você consegue se desenvolver. Para aí sim, depois eu poder te cobrar como líder do que você tem que fazer em liderar, de fato, um movimento, né? E aí você começou a nossa conversa falando sobre tecnologias, como é que, né, futuro do trabalho está tudo correlacionado. Mesma coisa, hoje um líder, se surge uma tecnologia nova e ele não acompanha, difícil, né? Hoje o ChatGPT, que inclusive a gente tem até o da Cielo, que eu tô adorando. Cara, se você como líder não sabe potencializar, não sabe usar aquilo, não sabe inclusive fazer o seu time usar aquilo, você tá perdendo tempo. E tempo é dinheiro, a gente tá no mundo corporativo, assim, não tem tempo. Né? Então, se você não sabe usar as tecnologias, você já sente o seu atraso. É a mesma coisa com diversidade e inclusão, de novo, é uma competência. Então, eu acho que ver diversidade e inclusão como uma competência e, portanto, um lugar para você focar e desenvolver de fato, e intencionalidade. Nada vai acontecer se você não for intencional em nenhum aspecto da sua vida. Nada que você não coloque energia cresce, né? E o contrário é verdadeiro. Então, o que você coloca energia, ele vai crescer. Então, acho que minha resposta, para ser simples, ela passa por esses dois lugares. Perfeito. Não ser uma coisa colocada a goela abaixo, né? Para o gestor. É exatamente isso que você falou. É entender, é sentir. É a empatia assertiva, né? Mas eu estou ouvindo aqui, né? E, gente, ser líder é muito chato. Tá boa, é muito chato, porque você tem que gastar tempo ouvindo. E recentemente a gente teve 2 promoções na minha área e eu escutei de uma das pessoas promovidas falar assim: eu senti o peso da promoção. Falei, que ótimo, porque é isso que eu preciso. Se você não tivesse sentido, talvez fosse um indicativo que eu teria promovido a pessoa errada, porque faz parte você entender. Ontem fizemos uma reunião com uma parte do meu time e aí no início as pessoas assim muito contidas e tal, e aí eu virei e falei, gente, mas eu quero conversar. E aí você sentia aquela tensão no ar de que será que ela vai me perguntar da minha função, que eu não vou saber responder. Eu não quero saber do que você faz, quero saber de você. Me conta a sua história, me fala de você, o que você gosta de fazer? E para que eu pudesse entender, e pode parecer que foi uma conversa desapercebida que eu tive com vocês, mas eu queria entender a história de cada um, o que motiva cada um. E eu acho que gastar esse tempo para conhecer as pessoas é absolutamente fundamental, para você ter diferentes perspectivas, para você aprender. E uma coisa que a Gabi falou que é absolutamente importante, e aí até vertendo um pouquinho para a questão geracional, estude, aprenda, dedique tempo. Isso é importante. E talvez uma das coisas que me preocupa no conflito geracional é exatamente um aspecto de superficialidade. Eu tenho lá meus enteados super jovens e que acham que num vídeo ouvido de 5 minutos na velocidade 2, ele aprendeu tudo e ele é pós-graduado no assunto. E crescer dói. Crescer dói, crescer é madrugada, crescer é você aprender, é você errar, é você desconstruir você mesmo. É você olhar para dentro de você e ver o que está errado.
E esse é um processo que eu gostei muito do que a Gabi falou, que é o seguinte, tenha vontade de aprender, tenha a intenção de aprender, vai atrás, sabe? As coisas não vão acontecer por osmose. A diversidade, quando você traz para dentro da empresa e você vê diferentes níveis de aceitação da diversidade e de compreensão, na minha área, desde eu comecei a ser gestora muito, muito jovem, eu nunca selecionei pelo currículo. E nem se falava em diversidade, mas eu achava, as pessoas merecem uma chance de verdade, é o que a gente chama de chance de verdade lá. E quando você tem algum tipo de discussão disso, é engraçado, porque a resistência é interna. Não é, fulano não é diverso. Não, é você que não é diverso. Presta atenção, né? Aceita. E outra coisa, gente, a diversidade vai fazer com que a gente tenha que lidar com gap, porque é a trajetória. Aquela pessoa não teve a mesma oportunidade que você. E você, é seu dever ter paciência, é seu dever ajudar a pessoa a tirar o gap dela. Isso é liderança, né? Isso é o que faz a diferença. E aí, quando a gente estava discutindo uma contratação em específico, eu lembro que as caras e bocas eram... E aí eu cheguei para a pessoa que era a gestora na época e vou falar, olha, vai dar trabalho. Porque tem que dar trabalho. Essa pessoa Perfeito. não cursou a mesma estrada que você. E faz parte do seu papel ajudá-la a chegar. Você não pode chegar sozinha, porque a visão dela é importante para a construção do caminho. Não é a obra pronta, gente, é o processo de construir. E é esse processo de construir que nos faz seres humanos melhores. E não é fácil. Porque o problema é complexo. Se fosse fácil, seria simples de resolver. Vamos tacar a ação afirmativa, vamos mudar a política, vamos fazer isso. É esse dia a dia. Sim. É esse dia a dia, é correr atrás todo dia, é prestar atenção todo dia. E tem dia que você não vai prestar atenção e também tá tudo bem. No dia seguinte você resgata. Esse é um processo. Então achei super interessante a sua fala, Gabi, porque exercitar não é fácil. E é um processo contínuo, né? Assim como quando você está fazendo um esporte, é diariamente que você vai treinando até você se capacitar com aquilo, diversidade é a mesma coisa, é contínuo. Então, aqui, gente, vamos para um rápido intervalo, porque vocês já sabem o que vem aí. Agora, no intervalo, a gente vai ter uma perguntinha para vocês responderem. Quem é aqui do time Cielo, entra lá no Eduque e responde a pergunta. E a gente volta rapidinho, bem em breve. Qual é o tema do segundo episódio do Conversas Plurais? Oi, gente, voltamos aí do intervalo. E aí, vocês conseguiram responder a pergunta? Espero que sim. E antes de eu começar a falar, vou rapidinho só passar para a Lu, que ela esqueceu de um detalhe. Apenas um detalhe, gente, eu estou vestida. Bom, eu estou com uma camiseta preta, florida, uma calça azul com os detalhes brancos e uma sapatilha cor creme com os brilhinhos. Boa, Lu, obrigada. Bom, gente, agora voltando, eu queria aproveitar os finalmente que a gente tem aqui para puxar um ganchinho. Não vai ser nenhum gancho oficial, é um ganchinho, porque esse tema dá um outro episódio. Que é a questão geracional, né? A gente já falou sobre isso aqui, a Lu trouxe bastante na fala dela. E eu queria trazer um contexto aqui para vocês, que quando a gente está falando da questão geracional, a gente está falando de fato
da geração que cada pessoa aqui representa e faz parte. Esse é um tema relacionado à diversidade. Eu falei para vocês no começo de que hoje, no ano em que a gente está, 2023, no mercado de trabalho, a gente tem 4 gerações trabalhando juntas. Então, é um mix geracional, é diferente, cada geração é diferente. E as gerações, como elas são definidas, né? Pelo período em que elas nasceram. E, óbvio, através de todo também o contexto social, político, geopolítico, cultura, tecnológico, todas essas informações que influenciam aquelas pessoas, aquelas gerações, na forma delas pensarem, de agirem, enfim. Então, de forma breve, eu quero só contextualizar para vocês quais são essas 4 gerações que a gente tem aqui no mercado de trabalho hoje. A gente tem as gerações Baby Boomers, que são aquelas pessoas nascidas entre 1946 e 1964. Geração X, que são aqueles nascidos entre 1965 e 1980. A geração Y, ou os Millennials, que são as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. E a geração Z, que são as pessoas nascidas aí entre 1997 a 2010. Aí a galera do século XXI, faço parte dessa galera aí. E assim, isso aqui não é escrito em pedra, tá, gente? Vocês vão ver que existem diversos estudos falando sobre isso, existe uma diferença, mas aqui eu trouxe esse recorte só para cada pessoa aí poder se situar um pouquinho melhor. E aí, um pouquinho mais de contexto pra gente, existe um estudo que ele foi publicado pela Deloitte, e aí é um nome todo em inglês aqui, que esse estudo ele tem como objetivo observar as gerações do mercado de trabalho, e parte desse estudo, ele mostra como o conceito de inclusão ele é percebido entre essas diferentes gerações. E aí eu queria trazer essas informações para vocês antes da gente levar aqui para a pergunta. Então, nesse estudo, ele diz que para os millennials ou Y, a inclusão ela é definida como tendo uma cultura de conexão que facilita o trabalho em equipe, a colaboração e o crescimento profissional e afeta positivamente os negócios. Já por outro lado, as gerações nascidas anteriormente, ou seja, a geração X e os Baby Boomers, eles entendem ali de que a inclusão ela é a aceitação e a tolerância de indivíduos demograficamente diversos. Então, eles têm ali um conceito um pouco mais moral e racional sobre o tema de diversidade e inclusão. E assim, é óbvio que aqui é um estudo que foi feito pesquisa com diversas outras pessoas e que isso não é uma taxação de que pessoas da geração Y pensam exatamente dessa forma. É um contexto que foi criado para eles chegarem aqui nesse estudo. E aí eu queria, com todas essas informações, fazer uma pergunta para todas vocês, que é a seguinte: quais são alguns dos desafios que vocês tiveram ao se envolverem em conversas intergeracionais no local de trabalho, principalmente quando o tema é relacionado à diversidade, equidade e inclusão? Babado, né, gente? Deixa aí para vocês. Eu posso começar? Pode. Numa empresa que eu trabalhei, a gente estava fazendo um trabalho de estágio. E estava eu e minha colega, então a gente estava fazendo o processo seletivo, então a gente estava com o computador. E aí, os jovens, né, falando temas, não sei o quê, termos, eu olhava para ela e falei assim, o que eles estão falando? Hã? E aí, eu acabei me sentindo meio que falar, preciso ir atrás, né, eu preciso me inteirar, porque, segundo aí, eu sou da geração X, muito longe, né, essa turma. E isso foi muito curioso, né, essa troca, né, de experiência, porque eles falavam algumas coisas que eu, de fato, não entendia. Então, de novo, reforçando o que você disse, Gabi, a gente tem que realmente se inteirar, estudar, para ficar todo mundo falando aí mais ou menos, né, na mesma página. Eu me senti meio... não fazendo meu papel, sabe, assim, de recrutadora. Sim. Confessando aí foi uma falha. Aí a gente estuda e vai embora, né? Eu queria pegar um gancho do que você leu agora, Vicky, e que você tinha mandado pra gente, né, o texto, e a gente estuda, gente, pra estar aqui, veja só. E eu fiquei muito chocada quando eu li que a geração X entende diversidade com uma palavra tolerância, né?
Nossa, gritou muito os olhos quando eu li tolerância. E aí já veio um viés inconsciente meu de resistência geracional. Só que foi interessante que daí aqui na conversa, né, Lu, você trouxe que as empresas, o que antigamente já entendia como afirmativo, era, olha, somos tolerantes. É isso. Então agora olha que interessante, é uma geração de fato imprimindo a vida imitando a arte. Não dá pra saber o que vem primeiro, né? Mas é uma geração que entende que diversidade já é o tolerar. A empresa tava lá se vendendo tolerante. Super legal. E daí hoje a geração... Você falou que você Eu sou Z? Meu Deus. Eu sou Y. Né, a geração Y, Z, vendo diversidade como, de fato, um lugar onde a gente consegue até chegar mais longe, porque tem mais pontos de vista na mesa. Né? E daí, acho que as empresas, então, vêm também amadurecendo e indo no geracional. E aí, te respondendo, pelo menos para mim, enquanto RH, recursos humanos, o que é, dentre tantas opções de coisas que eu podia contar aqui, mas acho que o que é mais difícil é lidar com o que é importante para cada geração, dentro de tudo que eu tenho de produtos de RH, e aqui em específico incentivo, né? Assim, você tem uma história dos baby boomers de uma relação com o mundo corporativo e com o trabalho muito diferente das gerações de hoje. E também, olha como é natural. Porque antigamente uma empresa podia te oferecer a segurança de você ficar nela 30 ou 40 anos, sem grandes mudanças, e tá tudo bem, te pagar direitinho, te dar carreira, ou às vezes lá atrás nem tinha esse conceito desse crescimento, mas tá ali, tá seguro. Hoje não, hoje nem o colaborador, o funcionário fica numa empresa por esse tempo todo, porque ele já não deve nada, ele não tem essa relação, e nem a empresa consegue te dar tanta estabilidade. A empresa vai mudar. Que é mais exemplo do que esse mudando, a empresa vai mudar. Talvez o que você sabe hoje não vai funcionar mais aqui agora. Preciso que você saiba outra coisa. Ou se você não sabe, eu vou te mudar para aqui, porque aqui vai funcionar mais. Difícil. Então, eu te respondendo assim, como RH, eu acho que é isso. Acho que é a dificuldade das relações intergeracionais e com o que é importante para cada uma delas, e como a gente, inclusive, com lideranças que eventualmente são de uma geração, com times que são de outra, e não reconhecer que aquele time vai ser reforçado por outras coisas que não as suas. Sim. Exato, programas de trainees que te colocavam uma cenourinha e faziam você correr para você virar amanhã o mais rápido possível um diretor, não vai pegar mais a geração de agora. E isso não quer dizer que não é uma geração comprometida, não quer dizer que não é uma geração que também não se reforça por produzir, mas é uma geração que tem outros valores. E se eu não souber reforçar essa outra geração, que é a geração de agora, a nossa massa produtiva é essa geração. E será. E ainda vão vir muitas e muitas e muitas novidades de uma geração que vai ser cada vez... que vai buscar cada vez mais uma qualidade de vida, um equilíbrio maior e ambientes diversos para estar, do que o que a gente via nas gerações anteriores de carreira, né? Gabi, desculpa, Lu. É que eu me identifiquei, rapidinho. Eu sou da geração da X, né? E eu era aquela pessoa que tinha que trabalhar tudo certinho. E aí passei por uma experiência, eu gosto de contar histórias minhas. Numa empresa que eu trabalhei. E o gestor, eu falei assim, não, tem que ir embora, não posso ir embora. E eu lembro que ia cair uma chuva enorme, eu moro no ABC, enfim. O gestor, vamos embora. Né? Aí eu falei, mas eu tenho que terminar isso aqui, né? E o horário de trabalho, eu falei assim, Luciana, amanhã você entra mais cedo e termina. Então, assim, quanta dificuldade que eu tive
né? Porque eu fui, de novo, né? Eu aprendi que a gente tem que trabalhar a tal das 8 horas, tem que fazer aquilo, e às vezes você nem produz, né? Vamos colocar. E não, né? Hoje, né, o gestor, ainda bem, me trouxe, não, Luciana, vamos embora, né? Você tem que cumprir esse papel, não precisa ser agora. E para mim essa desconstrução também foi muito importante. Parece simples, né? Exatamente. Mas algo que para você era muito, muito diferente. Sim. Eu quero trazer uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente tem oportunidade de crescimento em cada interação. Então, essa aqui, para mim, é uma oportunidade de crescimento. Parar e falar um bom dia e perguntar como você está, genuinamente é uma oportunidade de crescimento. Mas o que eu vejo hoje é a ausência de tolerância de outra forma. O que você descreveu em relação à perpetuidade no trabalho e que nos baby boomers você via as pessoas falando, eu trabalho há 40 anos na mesma empresa, 30 anos na mesma empresa, e falava com certo orgulho, nós todos somos produtos do meio. E quando você descreve essa modificação da relação com a empresa agora, nós estamos falando de duas coisas, lealdade e fidelidade, que são conceitos próximos, mas diferentes, né? E então há uma leitura da pessoa mais velha, eu sou da geração X também, de que a pessoa não é leal à empresa, mas ela é fiel à empresa, enquanto há essa troca de interesses entre a empresa e a pessoa. Só que a perspectiva que eu quero trazer de conflito geracional, gente, ele sempre existiu. Vocês foram... Estou vendo aqui todo mundo passou, você foi jovem e o pai tinha uma postura e você já é produto da evolução dos baby boomers para a geração X e obviamente os meus millennials também são a evolução da minha geração e hoje se fala muito de o exemplo que a Gabi trouxe, o exemplo que a Gabi trouxe olha, são interesses diferentes, cada um vai passar e deixar a sua história, e os valores são diferentes, mas existe também uma perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção, que é a geração de vocês também ter a tolerância com a nossa geração, porque nós somos produtos do meio. Nós crescemos de uma forma, esse processo de reconstrução, para nós, ele é um processo também difícil e doloroso. Então, acho que olhar, entender esse contexto histórico, geopolítico e de vivência que cada um de nós temos, ajuda a compreender as diferenças de pensamento. E da mesma forma que nós temos que ter essa capacidade, essa habilidade de enxergar que a geração millennial e a geração X, elas são diferentes, mas elas podem conviver em harmonia. Uhum. Só precisa da gente ter um pouquinho de paciência e buscar entender o ponto de vista do outro. Porque o que vai nos tornar forte enquanto companhia, enquanto humanidade, enquanto sociedade, é o caldo cultural diferente. Então, essa capacidade, quando você falou a tolerância, a capacidade de aceitação de ambos os lados, eu acho que é muito importante. E eu vejo essa dificuldade de ambos os lados. Você dizendo, eu tenho que terminar porque eu tenho que ir embora hoje. Lá na equipe eu falo, família é primeiro lugar, hein? Família é bola de cristal. Essa é atendimento imediato. O resto, a gente dá jeito. Mas, do contrário, eu também acho que é verdadeiro quando você pega a geração, e aí nenhuma constatação minha, mas
A geração atual, a qual você pertence, Vicky, ela é muito imediatista, ela quer tudo na hora. É aquilo que eu falei, você ouve um áudio 5 minutos na velocidade 2 e você acha que você é PhD na matéria. Não, tem um meio termo, sempre vai ter a busca do equilíbrio. E a busca do equilíbrio, ela só é sábia se você trocar de lugar. Troque de lugar. Procure entender o meu ponto de vista. E eu prometo que eu vou tentar entender o seu. E às vezes a gente não vai conseguir. Mas tudo bem, eu tentei. E assim, talvez o meu produto seja melhor do que eu. Quem vem atrás vai ser melhor do que eu. E devagar, como sociedade, nós vamos construindo alguma coisa que vale a pena. Não existe uma única verdade, existe a minha, existe a sua, existe a dele, e essa diferença de perspectiva é que faz com que a gente evolua enquanto humanidade. Nós estamos precisando desesperadamente disso. Sim. Então não é um conflito geracional, sempre vai ter o conflito. E que bom que sempre vai ter o conflito, que bom que sempre vai ter divergência. Aceita o diferente, tenta entender o outro lado. Então, da mesma forma que nós estamos fazendo um esforço para entender, talvez nem todos, e talvez o meu máximo não é o máximo da Lu. E eu tenho que ser capaz de compreender que, embora na minha perspectiva ela não está fazendo tudo o que ela pode, mas para ela chegou no máximo dela. Esse entendimento enquanto sociedade, ele está completamente bagunçado. Olha ao redor, guerras insanas. Ainda hoje, século XXI, a gente discutindo a propriedade de Deus. É insano isso. Então, olha como que a gente se perdeu no caminho. O meu pedido é, gente, vamos resgatar a tolerância, não no sentido de tolera de suporto, não. A tolerância de tentar compreender o ponto de vista do outro. Eu acho que isso é o que falta para que esse conflito geracional ele seja menos gritante. E eu vivencio ele com os meninos. Os meninos... E é engraçado, se eu tenho algum problema de tecnologia, eu chamo Axel, cadê o Axel? Me ajuda. E às vezes a troca é tão valiosa. Exatamente. Sabe? E você não se dá conta, porque você está na autodefesa 100% do tempo. Sai da autodefesa, abre o kimono, vem pro jogo. Vai todo mundo em prol do mesmo objetivo. Isso. Vai ser muito legal. O final vai ser, o resultado vai ser muito bom. Exato. Né? Essa troca, né? Eu acho que eu sei lá, aprendi a ver como privilégio o ter essa pluralidade na mesa, assim, sabe? Construir. Aí você falou de produto, eu fiquei pensando em produto, cliente, até para o nosso cliente, para a gente poder entender o nosso cliente, que são todas as pessoas que estão lá na ponta. Se nosso cliente é todo mundo, por que não ter todo mundo desenhando a sua jornada, pensando no seu fluxo, né? Então, eu acho que, e a gente estava falando, né, de como é difícil ser líder e investir tempo. Cara, é isso. Acho que se a gente olhar como privilégio, ter na mesa diferentes pontos de vista para você. Eu tenho faniquito de pensar em ter no meu time só pessoas iguais a mim. Seja de modelo mental, seja sobre a cor da minha pele, sobre a trajetória, porque isso não me ajuda nunca a ter a solução mais inovadora, mais criativa. Nunca vai me ajudar. Eu já errei muito em RH, tentando trazer soluções para time, sem ter o que hoje eu chamo de cocriação, que é chamar, mesmo que eu não tenha no meu time, mas chamar um de cada modelo mental, ou criação, ou viés, ou trajetória, para, de fato, compor o que a gente está fazendo, sabe? Você trouxe um outro ponto que é maravilhoso. Nós estamos aqui falando de diversidade, de pessoas com deficiência, gênero, raça, e o neurodiverso, outro tema.
E o neurodiverso? As companhias estão preparadas para o neurodiverso? Eu acho que não. Porque a gente nem consegue identificar o neurodiverso e ele tem coisas para agregar. Então, essa perspectiva de tentar colocar no lugar do outro. Lá em casa, a gente fala assim, eu senti isso. E é engraçado, porque às vezes quando tem uma discussão mais ácida, mais dura, eu falo, eu me senti assim. E quando a gente fala de sentimento, você baixa a guarda. Vocês já viram quando você fala que a pessoa está se sentindo assim, você baixa a guarda. Então, essa questão de você se colocar no lugar do outro e falar como que ela está se sentindo. Como que eu deveria estar me sentindo se eu estivesse do outro lado. Esse exercício, que é exaustivo, Gabi já falou aqui, é prática. O tempo todo, né? E tem hora que você não vai lembrar, tá? Não é que você vai ser o show da perfeição e vai dar ruim. Isso mesmo. Vai dar ruim. Mas tem que estar na rotina, né? Rotina. Gente, péssima notícia pra gente. Eu amo quando isso acontece, gente, juro. A gente chegou ao fim do nosso episódio. Nós vamos ficar, né, Lu? Vamos ficar, Gabi. Podem parar de gravar. A gente vai ficar. Mas acho que aqui só deu um gostinho a mais de que, assim, já saíram possíveis diversos outros episódios desse bate-papo que a gente trouxe aqui. Mas eu acho que foi riquíssimo, assim. A gente explorou várias histórias, várias vertentes de temas de diversidade. Eu acho que o tema geracional, ele é um tema em que a gente tem que explorar cada vez mais. É um tema que tem se expandindo cada vez mais. E é extremamente importante a gente trazer isso para a pauta, né? Eu acho que trazer essas cada vez mais informações sobre esse mix, né? Eu acho que o importante e o legal da diversidade é quando a gente tem pessoas diferentes pensando diferentes. Porque senão a gente vai sempre entregar a mesma coisa o tempo todo, né? E acho que o que a gente entende, que a gente tá todo mundo pacífico nessa parte, diversidade, ela é uma necessidade. Ela é importante, a gente precisa fazer e a gente precisa de intencionalidade. Acho que independente da geração, a gente tá aqui todo mundo na mesma página em prol disso. Então, eu queria agradecer vocês por esse papo, por esse momento que a gente teve aqui. Tenho certeza que foi um episódio riquíssimo, assim. Acho que todo mundo que vai assistir ou ouvir aqui vai sair com a cabeça fritando, igual eu tô agora. Então, eu queria deixar esse momento para vocês se despedirem, deixar uma mensagem final aí pra galera. Então, Lu, se você puder começar. Você acha que é só você que vai sair com a cabeça fritando? Que bom! Bom, primeiro eu quero muito agradecer, né? Vocês são sensacionais, né? Essa oportunidade desse bate-papo, de aprender. Peço aqui de novo a questão das pessoas, do conhecimento, né? Das empresas estarem abertas para isso, os gestores estarem abertos para isso, porque essa mistura é muito boa, da diversidade, né? De cada um pensando de uma forma, porque com certeza o produto vai ser muito bom, muito bom. Muito obrigada, meninas. Obrigada mesmo. A você, Lu. Esse gostinho de quero mais é bom, né? Mas queria agradecer você, Vicky. Agradecer a oportunidade que a gente tem de ter uma conversa franca. Eu acho que conversa difícil tem que ser a vida. Eu super estimulo que a gente tenha conversas e que colocar o dedo na ferida, porque é dessa forma que você provoca uma evolução do ser humano. Estou aberta, quem quiser vir falar, quem quiser conversar. A minha agenda é muito sequestrada pelo institucional, mas eu gosto de conhecer pessoas. Vem contar a sua história para mim, que eu gosto de aprender com você. Me perdoa se talvez eu não tenha compreensão total de toda a sua trajetória, mas quero conhecer vocês, vem me contar. E Einstein, acho que é Einstein que falava que você fazer a mesma ação e esperar resultado diferente, que isso é uma estupidez.
Então, se a gente estiver fazendo a mesma ação, conta para a gente melhorar. Meu intuito é ajudar a Cielo a melhorar enquanto ambiente inclusivo, enquanto um ambiente com diversidade de ideias, mas a minha intenção também é me melhorar enquanto ser humano. E eu só posso fazer isso com vocês. Beijo. Que fofa. Também queria agradecer o convite, eu estava super nervosa, mas foi muito gostoso, também fiquei com um gostinho de querer ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Obrigada, Vicky, parabéns pela condução e tanto, né, da pauta, da agenda, quanto do dia. Também bem feliz de estar numa empresa, né, que deixa a gente parar, que tem um estúdio lindo para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Isso tudo acho que é muito legal e já conta muito de uma intencionalidade, de uma afirmação nossa do quanto é importante, né? Então, bem feliz de poder fazer parte de tudo isso. Acho que meu recado final é para a gente se atentar ao que a gente consome, né? Então, o que você consome, a boca vai sempre falar do que o coração está cheio. Então, vigia o que você consome e, assim, a gente vai todo dia, a cada dia ser um pouquinho melhor, né? Não dá também para querer acordar amanhã e ser 100% melhor, mas 1% melhor todo dia e assim a gente chega mais longe. Ai, gente, estou muito feliz aqui pela nossa conversa. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. E acho que, assim, deu de fato esse gostinho de quero mais. Certeza que a galera aí também sentiu. E acho que o futuro do trabalho, ele é o agora. Para a gente pensar no futuro, a gente tem que começar a fazer diferente agora. Então é por isso que a gente tem espaço como esse, por isso que a gente tem pessoas engajadas para a gente evoluir cada vez mais. Então, muito obrigada para vocês que acompanharam até aqui. Fiquem de olho aí em todos os nossos canais de comunicação, porque tem mais episódio vindo aí. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.